políticos brasileiros estiveram por lá. E alguém também muito próximo a Donald Trump, esteve muito próximo a Donald Trump no dia da eleição e acompanhando o resultado da eleição. É o ex-ministro Gilson Machado, que estava lá, inclusive com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro citou o nome dele, falou até o Gilson Machado e o filho dele conseguiram entrar lá no hotel e ficar próximo a Donald Trump. Ele está conosco aqui ao vivo, está chegando dos Estados Unidos, saindo do aeroporto. Olá, ministro, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao Brasil, aqui é o nosso All News. Tarde, Fabíola, é um prazer estar com você mais uma vez aqui. A gente já fez tantas entrevistas, uma delas viralizou no Brasil todo, você se lembra do negócio do cafezinho. E estamos aqui agora. Tocou sanfona lá para Donald Trump? Me conta, ministro. Tocou sanfona lá? Não conseguiram a sanfona, porque se tivesse conseguido eu tinha tocado. Agora eu não vou carregar uma sanfona que é 16 quilos na mala, que eu não consigo trazer os presentes de Natal para minha esposa. Então não levou a sanfona para fazer comprinhas nos Estados Unidos, ó. Aproveitando, né? Tem que aproveitar. E vai para lá, época de Natal, tem que comprar umas besteirinhas. Mas, ministro, agora falando sério, não que eu não estivesse falando, porque eu queria mesmo saber se ia ter sanfona lá ou não. Queria saber como é que foi o clima, como é que vocês conseguiram entrar numa festa mais restrita? Quer dizer, realmente existe essa aproximação de Donald Trump? Como é que o senhor conseguiu conversar com Donald Trump? Não, a palavra não é conseguiram entrar. Conseguir entrar é de quem está atrás de um convite que não estivesse pedindo penetra. Não, nós fomos convidados. Eu, meu filho Gilson Filho, Eduardo Bolsonaro. Inclusive, nós fomos convidados para Mar-a-Lago. E lá em Mar-a-Lago só tinham duas salas. Uma que tinham 75 pessoas, foi onde ele jantou, onde ele chegou. E a outra que tinham 250 pessoas, que era o ballroom. E essas mesmo 75 também tinham acesso às 250 pessoas, que era uma sala maior. E nós estávamos numa sala mais restrita, junto com o presidente. Então, ele considera muito o presidente Bolsonaro, ele considera muito a todos nós. Não é, e é por isso que ele me convidou, porque nós deixamos um legado no turismo. Nós fizemos uma coisa que o americano nunca esperava que fosse feita. E na época eu conversei com ele ainda, quando ele era presidente, e a gente liberou o visto para o americano e para o Brasil. Isso daí criou um marco, criou um maior volume tanto de brasileiros indo para lá, como de americanos vindo para cá. Você sabe, o Brasil hoje tem uma comunidade de 3 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. 3 milhões de brasileiros de origem, fora os filhos e netos que já nasceram lá, que já são americanos. Então, quando você computa a comunidade brasileira, ela já passa de 6 milhões de pessoas. Quer dizer, é um número muito grande. Outra coisa interessante que a gente viu, essa comunidade brasileira antigamente, essa comunidade votava em peso, no democrata. Porque, por vários motivos que sempre foram ventilados entre o democrata e o republicano, um deles era a questão de imigração. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, isso daí mudou totalmente. Os brasileiros que lá dos Estados Unidos, de brasileiros foram para o presidente Ministro, Bolsonaro... tá só falhando um pouquinho, porque o senhor está em movimento, está falhando um pouquinho. O Sakamoto vai só fazer uma pergunta aqui para a gente poder agilizar um pouco, senão a gente não vai perder a ligação. Vai lá, Sakamoto. Vamos lá. Ministro, bom dia. Ministro, bom dia. Hoje, na Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro disse que ele pretendia ir à posse do presidente eleito Donald Trump em janeiro, né? E aí a única coisa é que ele vai peticionar ao ministro Alexandre de Moraes para ter o passaporte dele de volta. O senhor acredita que ele possa vir a conseguir esse passaporte de volta? E o senhor acredita que ele vai ser convidado? Eu acho que é hora da gente esfriar os ânimos aqui no Brasil. É hora da gente rever tudo. A política mundial, a geopolítica está mudando. E eu acho que talvez ele não precise nem peticionar isso daí. Eu acho que o ministro Alexandre, ele tem
o sentimento de justiça, que o presidente Bolsonaro ele merece ter o passaporte dele de volta. Ele vai ser, sim, convidado pelo presidente Trump. Quer dizer ainda que o presidente Trump não convidou nenhuma autoridade ainda para a posse dele. Quer dizer, então, mas eu não tenho dúvida que ele vai ser convidado, como ele foi convidado para estar na apuração conosco no dia da eleição. Ele foi convidado pelo presidente Trump e ele não pôde ir e mandou o filho. Então, isso daí eu não tenho dúvida que a gente vai ter o presidente Bolsonaro, vai ter a paz no Brasil, vai ter o Brasil de volta, com os Estados Unidos cada vez mais forte e recuperando também toda a América Latina e América do Sul. Você vê, a Argentina estava o caos, estava com inflação de 1000%. Agora a Argentina já é um país que já está tendo investimento estrangeiro, é um país que está domando a inflação. Você vê, o Brasil antigamente nós tínhamos as contas públicas equilibradas, as estatais davam lucro, agora dão prejuízo. E a maior vitória de Trump foi a saudade dele depois de 4 anos. Eu pergunto a você, será que depois de 4 anos o Brasil de Lula vai estar melhor ou vai estar pior do que na época do Bolsonaro? Então isso daí é um fator decisivo na eleição. Porque se os Estados Unidos estivessem indo bem, o Biden tinha ganho a eleição. Os Estados Unidos ele diminuiu a quantidade de emprego, ele diminuiu a quantidade de investimento. Pois não, pode falar, Leonardo. Não, eu queria lhe perguntar, É Josias, ministro. perdão. Aqui no Brasil houve muita comemoração do bloco político do presidente, do próprio ex-presidente Bolsonaro, em relação à vitória do Donald Trump, no pressuposto de que isso trará novos ares, novos ventos também para o Brasil, como o senhor está dizendo agora. Que a minha curiosidade os senhores estavam lá em Mar-a-Lago, o senhor, o vosso filho e o Eduardo Bolsonaro. Houve clima, houve ambiente, houve oportunidade de os senhores conversarem sobre isso com o agora presidente eleito Donald Trump? Conversaram sobre a situação no Brasil, conjuntura no Brasil e eventuais interferências que ele possa fazer? Veja bem, vamos lá. O presidente Donald Trump ele chegou às 6 horas da manhã no dia da apuração, do dia 5, do último comício de Michigan, do dia que ele foi eleito presidente. Chegou de 6 horas da manhã, fez 4 comícios no dia, fez 205 comícios. Então ele passou o dia em casa descansando e à noite ele estava naquela expectativa de apuração. Ele não falou outra coisa a não ser o intento da apuração dele, que só viemos ter já uma certeza que seria o presidente a partir das 00:30, horário de lá. Quer dizer, 2:30 da manhã, horário daqui. Foi quando nós saímos do ballroom, a gente estava vendo junto com as 250 pessoas, depois do jantar que nós tivemos, nós saímos de lá e fomos em comitiva para o centro de convenções, para o Convention Center, esperar o anúncio, mas ali já estava desenhado que a gente tinha 87% de chance de ganhar. Então, nós fomos para uma área que tinha sido reservada para os convidados de Mar-a-Lago e o presidente ficou no backstage, no fundo do palco, com a família esperando o resultado final da eleição. Quando eu cheguei nessa área, tinham muitos brasileiros que estavam no povão, na área que estava aberta ao público, tinha mais de 7.000 pessoas. E o pessoal começou a reconhecer a gente. Então o que eu fiz? Eu fui pro meio do brasileiro, junto com o Eduardo Bolsonaro e com meu filho Gilson, como eu filmei o vídeo, fui pro meio da galera mesmo, como a gente sempre faz, como o presidente Bolsonaro faz. Então foi desse jeito. E na hora da eleição, foi aquela comemoração, inclusive eu filmei, deve estar filmado nas minhas redes sociais. Quem quiser pode me seguir aí, Gilson Machado Neto, fazendo meu merchandising também. E foi desse jeito. Momento público. Entendeu? O que só o senhor viu lá, ministro, no jantar com o Donald Trump? O que só o senhor viu que nenhum jornal publicou ainda? Qual foi a sua percepção? A minha percepção é que ele estava com um sentimento de dever cumprido, que ele fez o melhor dele. E que o mais importante ali, Josias, é que se alguma pessoa naquela sala tinha alguma dúvida da existência de Deus, meu amigo, depois daquele episódio que o cara levou o tiro de um AR-15, passou raspando a orelha dele, tirou um pedaço do sebo do calcanhar do cabelo, do negócio dele. E o cara não morreu porque ele disse, foi Deus que virou minha cara naquela hora. Foi
um movimento que eu fiz inesperado e me salvou da bala. Então, se alguém tinha dúvida que Deus existisse naquela sala, ele foi bem claro com isso daí. A dúvida acabou. Outra coisa, ele disse que estava ali, ele tem 78 anos de idade. Ele disse que estava fazendo isso daí para o país dele, para os filhos e para os netos de todas as pessoas que moram no país dele, como também no mundo todo. Porque o mundo precisa de meritocracia, o mundo precisa de liberdade de imprensa, o mundo precisa de liberdade do empresário em criar uma empresa, contratar um funcionário e botar o negócio dele para moer, sem a quantidade de tributos que o governo democrata criou nos Estados Unidos, com a pressão sobre o empresário que estava sendo criado, e com a segurança pública. Por exemplo, ele disse durante a campanha dele que lá, sob o governo dele, o bandido não vai mais entrar numa loja e roubar até $1.000 e sair de graça e ainda ser a vítima da sociedade. Se ele entrar numa Ministro, o loja e senhor está roubar... falando aí sobre a situação lá, só para a gente encerrar também, que eu sei que o senhor está em trânsito. O senhor acha mesmo que essa eleição de Donald Trump traz mais força para a eleição brasileira aqui e a direita e a extrema-direita, como alguns classificam Trump, a ter mais força aqui na eleição de 2026 e talvez a volta de Bolsonaro? O senhor acredita que isso possa ajudar? Eu queria saber de você agora o que é extrema-direita. Me diz aí. Não, isso daí é uma definição que o senhor também pode trazer. Eu estou lhe perguntando só porque é uma pergunta que eu lhe fiz. Veja bem. Vamos lá. Alguém aí, me explica aí o que é extrema-direita. Leonardo, Josias ou o Fabiano? Não, ministro, não vamos começar. A entrevista está tão boa. Acho que não cabe isso. Só queria saber se o senhor acha que a eleição de Trump, como disse Bolsonaro, a eleição de Trump, ela vai ajudar Bolsonaro aqui no Brasil? O senhor acha abrir caminhos, inclusive, para que ele volte a ser candidato? Essa eleição de Trump, ela fortalece o conservadorismo, ela fortalece a liberdade de imprensa, ela fortalece o liberal, a liberdade de negociação. Então tem várias coisas que ela fortalece e fortalece as pessoas que trabalham desse jeito aqui na América do Sul, na América Latina e no mundo. Ela não fortalece democracia, ela não fortalece ditaduras, né? Como o Nicolás Maduro, como na China, que se matam crianças quando é do sexo feminino quando nasce para não aumentar a população. Ela não fortalece esse tipo de coisa. Então a gente vai ver o mundo hoje com uma certa... respirando mais paz. A eleição de Trump é pela liberdade de religião, pela liberdade do pastor crente, né, da igreja evangélica, de um padre católico. Ele exerce a sua religião sem o Estado querer impedir que ele faça isso com seus fiéis. Esse é o tipo de coisa que algumas pessoas chamam de extrema-direita, mas que não é extrema-direita. Isso daí é a essência do nosso povo. É isso. Ministro Gilson Machado, agradeço imensamente ter nos atendido aí no caminho de volta. Até uma próxima oportunidade. Posso fazer 10 segundos só. Vai fazer outra publi? Vai fazer outra publi? São Miguel dos Milagres. Não estou dizendo para não falar em nada não. São Miguel dos Milagres, no verão. Vale a pena de Maragogi. Nossa, maravilhoso. Essa região aqui de Pernambuco, São José da Coroa Grande, é lindo. Venha-se embora para cá. Não viaje para o exterior, fique aqui no Brasil. Ó, vai ter desconto. Não vai fazer compras como ministro lá nos Estados Unidos. Não, fique aqui. Eu falando isso, eu estou ajudando o governo atual também a faturar. Não tá vendo? Eu sou pelo meu país. Eu chamo fazendo merchandising da Praia do Nordeste. Estou ajudando o governo a faturar também. O ministro do Turismo atual a aumentar os índices dele. Eu torço pelo Brasil, bicho. Tá certo. Vamos lá. Ministro, obrigada, muito obrigada. Uma boa tarde. Ministro Gilson Machado aqui nos atendeu, ele foi até super gentil, saiu do aeroporto agora, estava saindo de lá e nos atendeu para falar um pouquinho sobre esses bastidores aí em relação à posse, né? A gente vai a um intervalo para o pessoal da TV e seguimos aqui. É curiosa a entrevista com ele, né, Sakamoto, porque a forma como ele fala, ele quer pressionar a gente, falar o que é extrema-direita,
Não vamos ficar aqui trazendo essas definições mais uma vez, mas a fala dele sobre a volta de Trump, que é a volta do conservadorismo, né? Várias vezes aqui o Jamil já falou, o Trump não é um cara de direita, ele não é um cara conservador, vai além disso, né, Sakamoto? A gente